recebe um nome. O roubo qualificado pela morte, né? O roubo qualificado pela morte recebe um nome. E esse nome é famoso, é o tal do latrocínio. Então, o que é o latrocínio? Afinal de contas, latrocínio, esse nome aí que você vê na mídia, você vê nos jornais, à torta e à direito, é o roubo qualificado pela morte. Extorsão qualificada pela morte também é um crime grave, mas acabou não tendo nenhum nome de batismo, né? Chama extorsão qualificada pela morte. O roubo qualificado pela morte chama-se latrocínio. E aí, só para desfazer uma confusão, porque muitos professores, ou a pessoa às vezes ouviu cantar o galo e não sabe direito aonde, muita gente tem a ideia de que o latrocínio é um roubo seguido de morte. Mas não é exatamente isso, né? O latrocínio é o roubo qualificado pela morte. Ou seja, essa morte é a morte que decorre da violência. E essa violência pode ter vindo antes, como no roubo próprio, ou pode ter vindo depois, como no roubo impróprio. Não faz diferença. Latrocínio, roubo qualificado pela morte, quando da violência inerente ao roubo à morte. E o latrocínio é também campeão de pergunta de concurso público. Os concursos adoram o bendito latrocínio. Então, nós vimos as diferenças entre o tipo do roubo próprio e impróprio e da extorsão. Nós vimos a qualificadora do roubo e da extorsão, é a mesma. E a última coisa que eu acho importante aqui destacar, porque essa chove, cai, despenca em prova, é o aumento de pena pelo emprego de arma. Tanto o roubo quanto a extorsão. Tanto o roubo quanto a extorsão terão uma pena aumentada, que pode ser aumentada até a metade, se forem cometidos com emprego de arma. Existem outras causas de aumento de pena, mas essa é, sem dúvida alguma, a que mais cai em prova, a que mais é pedida, e eu diria até a mais frequente na vida prática, né? Porque hoje em dia é muito difícil você roubar alguém no grito, embora seja até possível. E quando se fala de arma, se quer dizer qualquer tipo de arma, não é só arma de fogo. E isso também é uma confusão que alguns candidatos fazem. A arma que aumenta a pena do roubo e da extorsão é qualquer arma, tanto a arma branca, aquela arma que é a chamada arma imprópria. O que é a arma imprópria? Ai, quanta coisa imprópria na aula de hoje, hein, credo? Mas a arma imprópria, o que é a arma imprópria? A arma imprópria é aquela que não foi criada, não foi produzida para servir para ataque ou defesa. Por exemplo, se eu pegar este artefato aqui, este banco, e eu posso agredir alguém com ele, ele vira uma arma. Né? Qualquer coisa potencialmente pode virar uma arma, se eu resolver agredir você com essa coisa. Então, se eu resolver assaltar usando um banco, é certo que não vai ser muito prático, mas se eu resolver assaltar ameaçando ou batendo na vítima com uma banqueta, esse roubo terá aumento de pena pelo emprego de arma. Arma própria, arma imprópria, arma branca, arma de fogo, vale tudo para aumentar a pena do roubo. Muito bom. Então quer dizer que nesse tempinho aqui a gente já falou uma porção de coisas a respeito do tema do dia. E é claro que essa porção de coisas só pode ter te deixado cheio de dúvidas. E se você ficou cheio de dúvidas sobre roubo e extorsão, então nada melhor do que mandar um e-mail para a gente. O e-mail, você já sabe, é provafinal@lfg.com.br. Então, você se lembra que o nosso e-mail é aquele provafinal@lfg.com.br. Enquanto o teu e-mail não chega, nós vamos passar para o próximo bloco, que é aquele chamado Pergunte ao Professor. Até lá! Pergunte ao professor. Pergunte você também ao professor. Você já sabe o nosso e-mail, é provafinal@lfg.com.br. Pergunte, interaja, tire a sua dúvida, porque nós estamos aqui para isso mesmo, para esclarecer, para ajudar, para melhorar, para te acompanhar nessa tua travessia acadêmica. E vamos ver então as perguntas dos colegas a respeito de roubo e extorsão. Quais serão?
Professora Patrícia, por que se diz que o crime de roubo impróprio não admite tentativa? Muito bom! A pergunta da candidata já parte de um nível ótimo de excelência, porque ela sabe o que é o roubo impróprio, e você também sabe, e ela também sabe que o roubo impróprio não admite tentativa. Mas por quê? Bom, por que o roubo impróprio não admite tentativa? É uma pergunta muito mais fácil de esclarecer se você lembra do meu exemplo de roubo impróprio. Você lembra? Como é que era a situação? O agente tira a coisa e depois ele exerce a violência para ficar com a coisa. Significa que eu não posso parar no meio do caminho. Ou melhor, até posso, mas aí não é roubo. Acompanhe o meu raciocínio. Eu tirei a coisa. Só tem duas saídas a partir daí. Ou eu tirei a coisa e exerci a violência, e eu tenho um roubo impróprio consumado, ou eu tirei a coisa e não exerci a violência, tirei a coisa e fui impedido de exercer a violência. Mas aí eu já tirei a coisa sem violência. E isso é furto. Você entendeu? Quer dizer que o roubo impróprio não é compatível com a tentativa, porque não tem como parar no meio da execução. Ou eu subtraí e exerci a violência, e eu tenho o roubo impróprio consumado, ou eu subtraí e não exerci a violência, e aí eu tenho um furto. Eu, pessoalmente, acho que não é bem assim. Eu e mais uma meia dúzia de 2 ou 3. Fragoso, por exemplo, só para me colocar aqui em boa companhia, né, com um grande penalista. Já citamos hoje Hungria, cito então mestre Heleno Cláudio Fragoso. Fragoso, por exemplo, defende que seria sim possível tentativa de roubo impróprio. Ele dá um exemplo que eu acho inquestionável. Ele diz o seguinte: se eu estou subtraí a coisa, e no momento de tentar exercer a violência eu sou impedida por motivos alheios à minha vontade, ora, por que não reconhecer uma tentativa de roubo impróprio? Estou com Fragoso e não abro. Acho que daria perfeitamente para entender pela possibilidade de uma tentativa de roubo impróprio. Matou sozinha, ou pelo menos quase. Os concursos não me acompanham. E como que vale para você agora é a posição que vai ser majoritária no concurso, o que você vai assinalar, como bem disse a colega, é que o roubo impróprio não admite tentativa. Mas atenção, não é tentativa de roubo impróprio e não é roubo impróprio de forma alguma a seguinte situação. Eu tento, presta atenção nisso, porque isso é muito importante e isso pega candidato a dar com pau. Eu tento subtrair, não consigo. O gatuno estava lá quase que tirando a tua bolsa, mas ele não conseguiu. E no momento em que te viu, ele saiu correndo, sem bolsa nem nada. Saiu correndo e socou o motorista para conseguir fugir do ônibus. Ele nem conseguiu a subtração, saiu correndo e socou o motorista. Isso não é roubo impróprio, nem tentado, nem consumado. Isso é furto. Isso, na verdade, é tentativa de furto aliada com lesão corporal. Só há roubo impróprio se eu, de fato, tiver conseguido subtrair. Subtrair é a premissa. Eu tenho que ter conseguido subtrair. Ou eu consegui subtrair e violência, roubo impróprio consumado, ou eu consegui subtrair não violência, furto consumado e só. Mas não há roubo impróprio quando eu nem consigo subtrair e só exerço a violência para fugir. Não há. Quando eu nem consigo subtrair e só exerço a violência para fugir, é tentativa de furto em concurso com lesão corporal ou homicídio. Sempre. Então, lembra disso, porque isso é uma pegadinha feroz que faz a gente perder uma questão fácil e que já estava no bolso. Tudo bem? Então, parabéns à colega que me deu a oportunidade de falar sobre isso com você. E vamos ver se a próxima pergunta é tão boa quanto essa. Vamos lá. Professora, o uso de armas de brinquedo pode aumentar a pena do crime de roubo? Eu pedi, né?
Eu pedi para